Graças a Deus, irmãos, boa noite. Amém, queridos? Vamos começar então a nossa reunião de hoje. E nosso assunto, a diplopia da segunda vinda de Cristo. A quem interessa? Tá? Amém? Vamos fazer uma oração para a gente iniciar. Então, querido Deus, é no nome de Jesus que nós queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade. Chamando o Senhor, Pai, a que assim nos guie e que nos abra os ouvidos, Pai, os olhos de nosso coração, de modo que possamos ouvir a Tua palavra, sermos guiados pelo Teu Santo Espírito e assim crescermos em graça e conhecimento de Ti, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vejam, irmãos, que o nosso assunto ele começa com um fato, né, oftalmológico, que é a diplopia. Né? Então, o conceito de diplopia é um fenômeno observado quando uma pessoa vê duas imagens onde deveria apenas ver uma. Tá? E significa que o cérebro do indivíduo, da pessoa, ele distingue, identifica dois ou mais objetos quando se sabe que ali existe apenas um. Tá? Então, o que significa dizer que essa terminologia, diplopia, ela tem origem na língua grega, né? Diplos, que é igual a duplo, mas ops, que quer dizer olhos, ou seja, visão dupla. Tá? Então, quando os dois olhos eles apontam e focam correta e precisamente ao mesmo tempo, nós vemos apenas uma imagem do mundo. Tá? Mas quando dois olhos apontam e focam diferentemente um do outro, a visão dupla ela pode então ocorrer. Tá? Então, repara, irmãos, que identificar a causa da diplopia é extremamente importante e até mesmo desafiador. Segundo a oftalmologia, e principalmente quando se considera que 12 músculos extraoculares, estão 6 em cada olho, né? Eles contribuem para o movimento dos olhos. Então, repara que a visão dupla, ela pode ser, às vezes, mínima, né? Percebida apenas como uma visão borrada, ou causar aparecimento de duas imagens que pode estar lado a lado, uma em cima da outra. Tá? Então, por definição, a diplopia ela é sempre binocular. Né? De modo que ela aparece com os dois olhos abertos. Tá? Então, tampando um olho, quando você tapa um dos olhos, né, a visão dupla ela tem que desaparecer. Tá? Então, repara que a visão dupla, esse fenômeno, ele tem cura. Né? E a pessoa ela pode voltar a enxergar normalmente e de forma focada. No entanto, o tratamento para alcançar a cura varia de acordo com a causa. Né? Então, por isso que é importante uma avaliação oftalmológica. Tá? Agora, queridos, que nós já sabemos um pouco da procedência assim do nosso título, né? A diplopia da segunda vinda de Cristo, né? E eu quero já iniciar afirmando que uma parcela muito grande, se não a totalidade, ou muito próximo dela, dos nossos evangélicos, das nossas igrejas no Brasil, sobretudo as de origem arminianas, né? Os pentecostais, de um modo geral, os neopentecostais, somam assim grande parte das nossas igrejas, né? Dos ministérios evangélicos, digamos assim, no Brasil.
todo ele, de um modo geral, dentro daquilo que nós assim estamos tratando no sentido figurado, eles têm esse fenômeno, eles sofrem desse fenômeno, né, da diplopia. Né? Porque, se você reparar, eles têm uma visão equivocada quando eles são ensinados, ou quando mencionam, ou até mesmo quando eles esperam a segunda vinda de Cristo. Na verdade, em uma vinda de Cristo, eles conseguem olhar e pelo fenômeno da diplopia, eles acabam vendo duas vindas, quando na verdade há uma só vinda. Tá? Biblicamente, a Bíblia menciona duas vindas de Cristo. A primeira para a sua, digamos, humilhação, e a segunda vinda para a exaltação. Mas esses crentes ensinados numa digamos assim, doutrina arminiana, numa visão escatológica dispensacionalista, eles acabam desenvolvendo, pelo ensinamento, uma visão diplópica, né, da segunda vinda de Cristo. Tá? Então, queridos, eles acabam, por esse fenômeno, dividindo a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, em dois momentos, em dois fenômenos. Tá? Então, é essa a natureza do assunto que a gente quer tratar. Tá? Ou seja, em uma única imagem diante dos seus olhos, que é a segunda vinda de Cristo, né? Na consumação, eles acabam vendo duas vindas. Mas veja bem, não é só com relação à vinda de Cristo que eles sofrem desse fenômeno. Também no entendimento da palavra de Deus, no entendimento da Bíblia, eles também veem duas eras, quando você só tem uma. Né? Eles falam da era presente, que é como a dispensação da graça, e a anterior como a dispensação da lei. Então, eles, para uma única Bíblia, né, para uma única palavra de Deus, a diplopia, né, ela acaba mostrando duas separações, né, dois compartimentos bíblicos completamente diferenciados e que não se falam, não se comunicam. Tá? Então, a diplopia, na verdade, os fazem crer que não há graça na dispensação, né, da lei, e que não há lei na dispensação da graça. Mas isso não é o que a Bíblia mostra. Tá? Ao contrário, a Bíblia nos mostra que toda a lei de Deus existe hoje, como sempre existiu. Tá? E da mesma forma, havia abundância da graça de Deus nos tempos considerados da lei, como hoje. Né? Pedro, por exemplo, ele afirma em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 24, ele diz que todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram esses dias. Né? Então você vê que não há aqui uma visão dupla, né, da Bíblia como sendo duas partes completamente excludentes e que não se comunicam. Tá? Do mesmo modo, o apóstolo Pedro, ele nos diz ainda que as coisas relatadas por aqueles que pregam o Evangelho hoje, né, guiados pelo Espírito Santo, pregam as mesmas coisas. Inclusive a salvação de alma, né, que foram ministradas nos tempos passados pelos profetas. Tá? Então, o que nós observamos? Que essa mesma ministração, né, como ele diz em 1 Pedro, no versículo 9 a 12, quando ele diz que o Espírito de Cristo que estava neles, tá? É quem agora os capacita, né, a pregar o Evangelho. Então Pedro está nos dizendo que o Espírito de Cristo que estava nos profetas,
lá no Antigo Testamento, é o mesmo Espírito que está agora nos apóstolos e nos pregadores de hoje. Né? E o apóstolo Paulo, ele enfaticamente, ele declara que tudo o que ele, Paulo, disse foi nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, né? Atos 26, 22. Então, o que nós estamos observando? Que, em termos mais precisos, as duas eras, elas não tratam de coisas distintas, mas da palavra de Deus. Tá? Assim, irmãos, quando usamos o termo palavra de Deus, nós estamos nos referindo naturalmente aos livros canônicos do Antigo e do Novo Testamento. Esses livros é que são chamados palavra de Deus. Então, e eles são ditos palavra de Deus por terem procedido da boca do próprio Deus. Então, repara que um dos livros, né, é definido então como lei e o outro como evangelho, o evangelho da graça. O que chamamos de lei, na verdade, é a doutrina cuja semente é escrita na natureza dos nossos corações. Quando Deus assim criou o homem, ele colocou a sua lei, né, na natureza do homem. O homem foi impregnado na sua natureza pela lei de Deus. Tá? Entretanto, para o nosso conhecimento, né, para que ele se tornasse mais preciso, né, ela foi escrita por Deus em 2 tábuas, né, e compreendida, resumidamente, em 10 mandamentos. Tá? Então, neles, o que Deus faz? Ele estabelece para nós a obediência perfeita e a justiça. Não será uma perfeita, né? Tanto a obediência quanto a justiça perfeita, as quais devemos à sua majestade e aos nossos semelhantes. Né? E isso, irmãos, em termos contrastantes, porque veja que vida e morte, se guardarmos a lei perfeitamente, sem omitir um ponto sequer, ou morte eterna, se não cumprirmos completamente cada mandamento, conforme Deuteronômio 30, né? Nos versos 15 e 20, e Tiago 2,10. Então repara que a lei, ela é natural para o homem, porque Deus imprimiu no seu coração desde a criação. Romanos 1,3,2, 2,14,15. Tá? Então, quando, muito tempo depois, Deus fez e exibiu as 2 tábuas da lei, não foi para fazer uma nova lei. Quando Deus chamou Moisés e mandou Moisés, obviamente, registrar a tábua da lei, ele não estava dando uma nova lei a Moisés. Ele apenas estava escrevendo a lei que ele havia impregnado nos homens, no seu coração, antes da queda. Tá? Então, é isso que Deus está fazendo. Né? Mas o faz de uma certa forma, como eu falei, não para escrever uma nova lei, mas para restaurar a lei natural que havia assim nos dado como um conhecimento original no ato da criação. Mas por causa da corrupção do pecado, o homem foi pouco a pouco, né, esquecendo essa lei natural, ela foi sendo removida do seu coração. Romanos 7, versículos 8 e 9. Então, isso é o que essa, digamos, miopia, esta visão diplópica, né, do dispensacionalismo e dos crentes das nossas igrejas, os neopentecostais, os pentecostais, uma parte de batista, uma parte de nova vida, e vai por aí afora, né? Quadrangular e vai por aí, né? Eles então chamam isso da era da dispensação da lei e da era da dispensação da graça. Então eles criam 2 Bíblias em uma, 2 palavras de Deus
totalmente separadas e incomunicáveis. Isso é um verdadeiro absurdo, né? Isso é uma doença, é um fenômeno que a gente está chamando aqui, então, né, de a diclopia. Tá? Então veja que o que chamamos de Evangelho da Graça é o que eles chamam da era da graça, dispensação da graça. É a doutrina, na verdade, que ela não está totalmente em nós por natureza. A era da lei, a dispensação da lei, que essa turma chama, nada mais é do que a lei que Deus naturalmente colocou no homem. E que por conta do pecado, ele foi se afastando cada vez dela. Então Deus escreve as tábuas da lei para que ele se livre da sua lei, da sua justiça. Não? Mas o Evangelho da Graça, que eles chamam de dispensação da graça, ela é totalmente diferente da lei natural, porque ela é uma doutrina, né, que ela não está totalmente em nós por natureza, mas ela é revelada do céu, conforme Mateus 16, 17, né? João também 1, 13, né? O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13. Tá? E essa dispensação da graça, ou Evangelho da Graça, ele supera totalmente o conhecimento natural. Tá? Por ela, né, Deus testifica que seu propósito seu propósito, na verdade, nos salvar graciosamente através do seu único Filho. Romanos 3, versículo 20 e 22. Tá? E dessa forma, então, providenciando pela fé, né, por meio da fé, nós recebemos a Jesus como nossa única sabedoria, justificação, santificação e redenção. 1 Coríntios, né, capítulo 1, versículo 30. Então veja que pela graça, o Senhor ele nos testifica todas essas coisas. Né? E o faz assim, de tal maneira, que ao mesmo tempo ele nos renova de forma poderosa. Ok? Nos capacitando, obviamente, a receber os benefícios que nos são ofertados. 1 Coríntios, né? Capítulo 2, versículo 4. Então, veja que a era da graça, que essa grande multidão de evangélicos no nosso país chamam de dispensação da graça, completamente diferente, excludente da era da lei, da dispensação da lei, que segundo ele, elas não se comunicam, elas têm destinos separados. Tá? Isso é um verdadeiro absurdo. Só a miopia faz as pessoas olharem desta maneira. Né? Só a diclopia faz as pessoas entenderem assim. Né? Então, a era da graça, ela na verdade apresenta uma doutrina sobrenatural. Ela não fora impregnada no homem naturalmente no ato da criação, como foi, né, a lei. Por isso a lei é natural. Mas a graça, o Evangelho da Graça, ele é sobrenatural. Né? E de modo assim que a nossa natureza, ela nunca poderia ser capaz de compreender e imaginar sem aprovar, tá? Sem uma especial intervenção de Deus. Tá? De modo que o Senhor, ele a revelou primeiramente a Adão, logo depois de seu pecado, né? Como Moisés declara lá em Gênesis 3,15. Né? Como é que foi revelado? A graça de Deus, ela está lá, Gênesis 3,15. Após o homem desobedecer, após a sua desobediência,
Deus, na verdade, manifesta imediatamente a sua graça. Deus não aniquila o homem. Por meio da sua graça salvadora, ele então declara ao homem pecador que ele tem um instrumento capaz de restaurar o homem à sua criação original. Ou seja, por meio da sua graça, por meio de um processo totalmente sobrenatural, ele então restauraria o homem à imagem original a qual ele assim o criou. E que no momento do pecado, o pecado corrompeu. Isso é muito claro, né? Vocês compreendem isso que eu estou dizendo. Então, irmãos, repara que, primeiro então, a graça que a diplopia dessa galera toda, dessas igrejas todas que vocês veem por aí, que separa, que torna estanque, né, uma era da outra, ou seja, não há comunicação, elas não se falam, elas têm destinos, inclusive, completamente diferentes. Só a miopia pode fazer alguém enxergar dessa maneira. Porque, na verdade, tudo que a gente está vendo é que a graça está presente desde o ato da queda do homem, como Gênesis 3,15, e posteriormente Deus também a revela aos patriarcas, posteriormente aos profetas, né? E em degraus crescente, né? Como melhor lhe parecia, assim como Romanos 1,2, Lucas 1,5,5, né? E versículo também 70. Então, até o dia em que ele manifestou Jesus Cristo em pessoa. Cristo está presente lá em Gênesis 3,15, certo? E ele é manifesto em carne, né? Agora, então, no primeiro século da nossa era. Então, irmãos, repara então que Cristo, né? Deus em Cristo, ele declara, ele anuncia, né? E realiza tudo que está contido na graça, no Evangelho da Graça. Ou a era da graça, como diz a miopia dispensacionalista. Tá? João 15:15, 6:38, por exemplo. Então, esse Evangelho da Graça, ele é revelado por Deus ainda hoje. E será revelado até o fim do mundo, através da pregação instituída na igreja, por meio do Espírito Santo. Tá? Repara então que a era da lei, ela nos revela a majestade e a justiça de Deus. Hebreus 12, 18 e 21. Tá? E a era da graça, ela, entendida dessa forma, ela nos mostra esta mesma justiça. Então, as duas eras, ela na verdade é um todo. Não são separadas, não são destinadas a objetivos e pessoas diferentes, né? Mas a mesma pessoa, a igreja de Deus, o Israel de Deus. Tá? Então, repara que a lei, ela nos envia a nós mesmos a fim de realizarmos a justiça, o que a justiça nos ordena. Tá? De modo que a justiça nos ordena a perfeita obediência aos mandamentos de Deus. E, obviamente, o que é necessário a fim de você escapar da sua culpa. Então, dessa forma, a lei, ela nos mostra, ela mostra a nossa maldição. Ela nos sujeita a ela mesma. Né? Então, como o próprio Paulo declara em Romanos 3,20, Gálatas 3:10, 12. Né? Mas, ao contrário, irmão, o Evangelho, não. O Evangelho da Graça, ele nos ensina onde achar aquilo que não temos. Né? Onde nós podemos achar aquilo que não temos. Ou seja, e tendo achado, ele então nos ensina como ser capaz de desfrutá-lo. Então repara que para a desobediência do homem,
A lei, ela diz que nós temos que encontrar em nós mesmos o remédio, ou seja, o seu cumprimento. Como nós somos incapazes disso, ela nos mostra o quanto somos depravados. Por isso ela nos condena. Todavia, a graça não. A graça, ela nos ensina aquilo que nós não temos, olha, aquilo que você não tem, para cumprir a justiça de Deus, a graça nos diz onde encontramos. Nós encontramos em Cristo. E uma vez que encontramos em Cristo, a graça nos ensina como podemos desfrutar dessa bênção. Isso é maravilhoso, isso é a palavra de Deus. É isso que as igrejas precisam ensinar as pessoas. Então, querido, dessa forma, então, enquanto a lei nos amaldiçoa, porque ela nos mostra que nós devemos ser justos, obedientes à justiça de Deus, e nós somos incapazes, então ela nos mata. Somos condenados à maldição eterna de Deus. Mas a graça não. Ela nos diz, olha, você, para cumprir a lei, você precisa de Cristo. Sem Cristo você não cumpre. E aí ela nos diz assim, sabe aonde você encontra Cristo? Na palavra de Deus. E uma vez que você encontrou Cristo, então agora Cristo te resgata da maldição da lei. Cara, isso é maravilhoso. Isso é Bíblia. Isso é Evangelho. É isso que as pessoas precisam aprender. É isso que os pastores precisam ensinar, não a abobrinha, como eles ensinam. Não a diclopia da separação da própria palavra de Deus em dois momentos, como se fossem dois livros distantes um do outro e incomunicados. Isso não é verdade, isso nunca foi verdade. Tá? Então veja, queridos, que a lei, ela declara que somos abençoados quando a cumprimos e sem omitir nada. A lei diz exatamente isso. Se você cumprir a lei, você é abençoado. Mas você não pode deixar uma vírgula. Entende isso? Já o Evangelho da Graça, a graça de Deus, ela nos dá tudo o que não temos para cumprir a lei. Percebeu? E essa coisa que nós não temos, né, é exatamente Cristo. Ou seja, a salvação quando cremos pela fé em Jesus Cristo. Mas ambos permanecem no mesmo intuito, no mesmo propósito, palavra de Deus. São livros que se falam, são intercomunicáveis desde Gênesis a Apocalipse. Na verdade, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é um livro só, é a palavra de Deus. E não tem essa separação, tem um único propósito, um único destino, ao mesmo povo, ao povo de Deus somente. Tá? Então, repara que em Cristo, então, né, nós preenchemos duas necessidades que carecemos. Tá? Fazer o que a lei ordena, eu não consigo fazer, mas Cristo faz por mim. Né? E crer que Deus nos oferece esse cumprimento em Cristo Jesus. Essas duas coisas, por sua vez, são não somente muito difíceis, mas totalmente impossíveis para a nossa natureza corrupta, por si só, cumpri-la. E isso é a graça de Deus. Tá? Então, repara, irmãos, que a diferença da era da lei, da dispensação da lei e do evangelho da graça, a dispensação da graça, segundo os dispensacionalistas, os arminianos, segundo essa massa enorme de chamada evangélica no país, esses crentes espalhados por todos os recônditos do nosso país, das igrejas que estão do Oiapoque ao Chuí, Oiapoque ao Chuí, 90% ou mais creem, sofrem desse fenômeno da discropia. Tem uma visão míope.
completamente equivocada do Evangelho de Deus. Eles não sabem o que é o Evangelho de Deus. Isso é terrível. Eu não falo isso com gozo. Eu falo com muita tristeza no coração. Eles não sabem o que é o Evangelho de Deus. Eles não sabem o que é a palavra de Deus. Por isso tem muitos que estão há 30 anos na igreja e são inconversos. Não foram convertidos ainda, 30 anos dentro da igreja. Não foram convertidos. A ponto de chegarmos a uma situação dramática, como eu falei na aula passada, e que há hoje no país um grupo de mulheres, esposas de pastores, esposas de presbíteros, de evangelistas, de apóstolos, de reverendo, esposas que criaram um grupo, né? Criaram uma instituição para se depender dos abusos de seus maridos, que se apresentam para a sociedade como ministros de Deus, e são, na verdade, cafajestes, né? São, na verdade, homens que não têm hombridade nenhuma e muito menos compromissados com Deus, com as virtudes de Cristo. Não são. As mulheres precisam se defender, as suas próprias mulheres se organizaram para se defender deles. Isso é um total absurdo. Absurdo. As pessoas não se escandalizam com isso. Eu me escandalizo muito. Isso é um absurdo. Então, querido, o que eu quero dizer é que a diferença, então, desta era, a dispensação da lei e da dispensação da graça, que essa gente assim denomina, né, por ela mesma, pode somente nos mostrar e nos fazer ver a nossa maldade aumentada, agravar a nossa condenação. Mas não por culpa da lei, não, porque a lei é boa e ela é santa, mas por causa da nossa natureza corrupta, por causa da nossa depravação total, corroída pelo pecado. Então, repara que tanto na lei quanto na graça, somos assim renovados, né? Somos assim transformados, né? Conforme o próprio apóstolo Paulo declara, né? Romanos 7, Romanos capítulo 7, especificamente de 7 a 14. Né? Então veja que o Evangelho, ele não somente, né, o Evangelho da graça, ele não somente nos mostra o remédio contra a maldição da lei, que é lá no Antigo Testamento, né? Por isso ela não pode ser fragmentada, né? A Bíblia é uma só, a palavra de Deus é uma só. Então, o Evangelho da Graça, ele nos mostra o remédio contra a maldição da lei, né? E ao mesmo tempo, ele é acompanhado do poder do Espírito Santo, que nos regenera e nos transforma em nova criatura. Ele cria em nós um instrumento e o único meio de aplicação deste remédio. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículos 17 e 18. Então, irmão, repara que a lei, ela procura em nós a justificação. Você desobedeceu? Você caiu em pecado? A lei, ela vai procurar em você a sua justificação. Né? Mas ela, inclusive, não leva em consideração o que você pode fazer ou não. Se você é capaz de cumprir ou não. A lei não está preocupada com isso. Tá? Então, ela não livra você da sua responsabilidade. Mesmo você sendo incapaz de cumprir a lei, ela não te livra da responsabilidade. Consequentemente, cara, ela não erra em exigir de nós aquilo que devemos, apesar de não podermos fazê-lo. Tá? Mas, diferentemente, o Evangelho da graça, a graça de Deus,
ela ameniza o justo rigor da lei com a doçura da misericórdia de Deus. Né? Nos ensina a pagar por meio de Cristo, que se fez nosso fiador, né? Que se colocou em nosso lugar e pagou a nossa dívida. Né? Então veja que tanto rigor da lei que nos faz tremer, né? E nos derruba completamente. Agora ela nos aprova, a lei nos aprova em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, querido. Isso é o Evangelho de Deus, isso é a palavra de Deus. Não tem engodo, não tem lero-lero, né? Como diz o moço que faleceu, o Luciano do Vale, que faleceu, se não me engano, ontem, né? Ele costuma dizer isso: olha, não tem lero-lero, não vem com lero-lero, não. Faleceu ontem, aos 69 anos. Então veja, irmãos, não tem lero-lero aqui também não, cara. A Bíblia é bem clara, é muito clara sobre isso. Tá? Então repara que entender corretamente essa questão, não separar a Bíblia em dois livros, ó, esse livro aqui é para o judeu, esse livro aqui é para o gentio e a igreja. Isso não existe, cara. Isso é uma diclopia absurda. Isso não existe. A Bíblia é um livro só. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela é um livro só e por isso chamamos de palavra de Deus. Tá? Então, entender corretamente essa questão é entender o tempo e a extensão do reino de Cristo na Terra. Tá? Ou seja, a falta desse entendimento permite que o reino de Deus, que já está entre nós, em sua totalidade, né, incluindo o Evangelho do Reino, conforme Mateus 24, 14, Atos 20, 25, né, seja corporalmente transferido desde a era presente e adiado para uma hipotética e mística dispensação ainda por vir. Esses crentes, nos ensinamentos deles, Cristo não reina. Eles estão esperando ainda Cristo vir no milênio que eles não sabem quando, 2000 anos depois de Cristo ter, na sua ascensão ao Pai, né, dele ter sido coroado príncipe, dele ter sido coroado rei, né, dele estar sentado à destra de Deus, governando a sua igreja e o mundo conforme os seus propósitos. Esses crentes não sabem disso, cara. Eles ainda estão esperando o reino de Cristo vir. Isso é um absurdo. Isso é o quê? É uma diclopia. Eles olham para uma verdade, aí eles veem verdade e mentira, e eles acabam escolhendo a mentira. Tá? Então, reparem, então, irmãos, que é essa falta de entendimento da própria palavra de Deus que faz com que eles fiquem esperando Cristo vir reinar quando Cristo reina. Tá? É interessante que esta é, na verdade, a razão de porque a maioria dos evangélicos no Brasil desconhecem, né, que Cristo reina nos céus e na terra desde o primeiro século. Por outro lado, o que eu afirmo para você categoricamente, que sem, né, qualquer que seja o entendimento bíblico diferente de que Cristo reina, que está sentado à destra de Deus, como a Bíblia inteira fala, né, é, na verdade, uma violação, né, é violentar tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, porque os dois falam disso. O Velho Testamento anuncia que Cristo, né, seria posto sentado à direita do Pai.
Em vários momentos o Velho Testamento diz isso. E o Novo Testamento cumpre essa profecia que está no Velho Testamento. Então você negar que Cristo reina, né, desde os céus até os confins do mundo, da terra, você está violentando a própria palavra de Deus. Você está violentando, você está rasgando a sua Bíblia. Tá? Então, queridos, repara que há uma relação muito interessante que eu vou te mostrar agora para você entender essa verdade que eu estou te falando. Vamos raciocinar aqui comigo agora, rapidamente. Repare o seguinte. Quando você abre a Epístola de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 2, né, você vai ver que Paulo ele faz uma comparação dos gentios em Cristo e antes de Cristo. Tá? Então, ele lista nesses primeiros versículos, se não me falha a memória, do 11 a 19, ele lista 5 princípios, 5 coisas que eram verdadeiras a respeito dos gentios antes deles se tornarem cristãos, né? E que não são mais verdadeiras quando eles se tornam cristãos. Então ele diz assim, que os crentes gentios, antes de Cristo, eles estavam separados de Deus, separados de Cristo, excluídos da comunidade de Israel, estranho ao pacto da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Ele fala, eles estavam assim. E aí, todas essas 5 coisas, elas são mencionadas no tempo passado. O verbo é passado. Está no tempo passado. Em outras palavras, todas essas 5 coisas, elas são verdadeiras dos gentios, né? Antes da sua fé em Cristo. Eles estavam naquela condição. Tá? Mas todas essas 5 coisas não são mais verdadeiras agora, porque agora eles estão em Cristo Jesus. Então significa que agora eles tinham fé em Cristo, eles têm fé em Cristo. O que significa é que Cristo então os tirou da potestade das trevas e os transportou para o reino do seu Filho de amor. Colossenses 1, versículo 13. Eles viviam tudo isso sem Deus, sem nada. Mas Deus os tirou desse mundo de treva e o transportou para onde? Para o reino do seu Filho. Se Cristo não reina, como é que ele ia transportar esses caras para o reino? Olha na sua Bíblia, você vai ver, Colossenses 1,13. Não é isso? Então repara que, na verdade, a situação deles agora, que eles foram transportados para o reino de Cristo, é outra. Agora eles estão em Cristo, incluídos na comunidade de Israel, não no Israel nacional. Não no Israel nacional, mas no Israel espiritual, né? Herdeiros do pacto da promessa. Eles hoje têm esperança. Eles estão com Deus no mundo. Então, de acordo com Paulo, todas essas coisas são agora verdade para os gentios crentes em Cristo, né? Ora, isso não poderia ser verdadeiro se Cristo não reinasse nos céus e na terra. Como é que eles poderiam estar no reino de Cristo se Cristo não tem reino? Se Cristo ainda não reina? Se Cristo ainda vem esperar 1 milênio que ninguém sabe quando, 2000 anos depois, e que um dia os caras dizem que vem, que aí então ele vai derrotar o anticristo para ele virar rei e governar. Isso é uma diclopia. Tá? Ora, Gálatas 3,16, e depois no mesmo capítulo 3, no versículo 29, você vai ver Paulo enfatizando que a herança dos gentios nas promessas abrâmicas, as mesmas promessas que a diplopia desses ensinamentos que os nossos crentes recebem. Por isso você tem que abençoar Israel. Olhe para Israel. Israel vai ser abençoado. E só depois então que você vai ser abençoado. Quando você orar para Israel, quando Israel for abençoado, a bênção vai alcançar todo mundo. É o que eles dizem. Isso é uma diclopia, porque isso não está na Bíblia. Aí, querido, você vai ver
que em Gálatas 3,16 e também no versículo 29 do capítulo 3, né, você vai ver que Paulo enfatiza que a herança dos gentios, eles também fazem parte das promessas de Deus a Abraão. E eles não são do Israel, não tem nacionalidade de israelita. Não? Então, ora, o que nós vemos aqui então? Desde que Cristo é a semente de Abraão, como Paulo fala em Gálatas no capítulo 16, Cristo é a semente de Abraão. Se Cristo é a semente de Abraão, todos os que são de Cristo são herdeiros de Cristo e, portanto, por meio de Cristo, herdam a promessa de Deus em Abraão. Porque a promessa que Deus fez a Abraão era para a sua semente. Cristo é a semente de Abraão e nós somos a semente de Cristo. Então nós também somos o quê? A semente de Abraão. É uma relação transitiva. Não é isso? É uma relação transitiva. Então reparem então, irmãos, que todos os que são de Cristo são, então, sementes de Abraão. É simples isso. Né? Uma conclusão estritamente lógica. Então repara que a semente de Abraão, né, é, portanto, semente de Abraão, todos os que pertencem a Cristo. Versículo 29 de Gálatas 3. Incluindo, não só isso, mas a ideia de que o reino de Deus, então, em sua totalidade, incluindo o evangelho do reino, como eu já mencionei aqui há pouco, né, ainda atrás, tem sido corporalmente, né, transferido desde a era presente e adiada para uma era hipotética e mística, né, uma dispensação ainda por vir, não pode ser verdadeira. Você não pode considerar isso como verdadeiro. Biblicamente está errado. A Bíblia desautoriza qualquer um afirmar ao contrário disso que nós estamos falando. Tá? Então, tudo que a Bíblia nos mostra aqui é que as promessas abrâmicas, elas foram feitas a Abraão e a sua semente. Cristo é a semente de Abraão e nós a semente de Cristo. Então, nós somos, por transitividade, a semente de Abraão. As bênçãos a Abraão são para nós, não para o Israel nacional. Não para o Israel opressor, agressivo, bélico. Não para isso. Mas para o Israel de Deus, o Israel espiritual. É isso que você precisa entender. É isso que te é escondido. Então, quando eu te pergunto, lá no título da nossa conversa de hoje, né, a diclopia da segunda vinda de Cristo. A quem interessa? Aí agora eu te faço a pergunta. A quem interessa você desconhecer isso? A quem interessa confundir a sua mente de achar que a semente de Abraão é somente o Israel nacional e não a semente? Não, Cristo é a semente e nós, a igreja de Cristo, somos a sua semente. A quem interessa? Agora você sabe a quem interessa isso? Você percebeu? Então, meu querido, repara o seguinte, visto que Cristo, ele é o verdadeiro herdeiro, a verdadeira semente, ninguém pode herdar as promessas fora de Cristo. Só herdam essas promessas de abençoe Israel e serás abençoado os que estão em Cristo. Não porque o cara nasceu em Israel, né? Não por nacionalidade, não. Não por descendência natural, mas descendência espiritual. Tá? Então veja que a parte da união com Cristo, nenhum judeu ou gentio tem qualquer reivindicação a essas promessas abrâmicas. Somente a igreja de Cristo é que pode e é de direito herdeira das promessas de Deus a Abraão. E te escondem isso. 30 anos que você está nessa igreja aí, amigo. Essa igreja aí que tem um nome danado, que tem uma tesouraria enorme, tem uma caixa forte dentro da tesouraria
É muito dinheiro que eles recolhem. Eles têm caixa forte. Eles têm maquininha. 3, 4, 5 maquininhas para você debitar. Porque não cabe mais dinheiro nos cofres das suas tesourarias. Esses caras te enganam. Agora você sabe a quem te interessa você viver nesse engano. Você não pode despertar. Você não pode ser despertado para o verdadeiro Cristo, para o verdadeiro papel da igreja. Senão eles perdem essas benesses. Como é que eles vão sustentar os seus aviões, os seus iates, os seus filhos que saem do país para estudar no exterior? A proteção das suas famílias que saem dessa terra de Malboro que eles mantêm, apoiando às vezes pessoas indevidas. Como é que eles vão? Eles mandam os filhos dele para estudar no exterior. Mandam suas famílias para morar no exterior. E fica aqui recolhendo o seu dinheiro. E te pregando e ensinando mentira. Você precisa acordar para a realidade. Então repara que a distinção feita pelo ensino comum, essa história de que abençoa Israel, que você será abençoado, você tem que orar por Israel 3 dias, Israel nacional, isso é loucura, isso não existe, isso não é bíblico. Então, na verdade, eles criam 2 povos. Você sabia que na doutrina deles, esses 2 povos não se misturam nem no céu? Nem no céu eles se misturam. O céu é separado também. Lá no céu, a doutrina deles diz que tem um lugar do povo de Israel e tem um lugar do gentio, meu, seu, qualquer outro que não tem nacionalidade israelita. Até no céu eles fazem distinção. Você não sabia disso. Mas aqui na terra eles não fazem. Ele manda você orar para eles com o mesmo fervor. Você precisa parar de ser enganado, você precisa conhecer a Bíblia de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa conhecer o que é uma igreja de Deus. Você não sabe. Você não sabe o que é uma igreja de Deus. Você não sabe o que é o Evangelho de Deus. Por isso você faz o que você faz. Por isso você posta nas redes sociais o que você posta. Por isso você apoia quem você apoia. Politicamente, espiritualmente. Por isso você está do lado de quem você está. Do próprio cara que te oprime, do próprio cara que é responsável pelas políticas econômicas que tiram o emprego do seu marido, que rouba o emprego do seu filho, o seu próprio. É uma incoerência, cara. Você é vaca de presépio. Manada que os caras guiam o seu belo interesse te enganando, escondendo da tua face, da tua mente o verdadeiro evangelho de Deus. Está na hora de você acordar. Por isso, a pandemia está aí. Ela não está por acaso. Ela está para você parar, olhar para o alto de onde vem o seu socorro, de onde está o trono de Deus e procurar o verdadeiro Cristo. Que não está aqui na terra. O Messias não está na terra. Embora ele tenha o domínio na terra, mas ele não está no céu. Não tem Messias na terra. Mas ele tem os seus representantes, que é a sua igreja. Então, irmãos, acorda, abre os olhos. Então, repara que a Bíblia também nos ensina uma coisa maravilhosa. Porque ela nos mostra que o desenrolar desse reino de Cristo, a Bíblia nos diz que ele cresce. Ele vai continuar crescendo. Embora seus olhos não vejam. Mas a Bíblia nos diz que ele cresce na terra. E ele vai encher a terra das suas virtudes. A Bíblia nos diz isso. Mas repare uma coisa. Ela também nos diz que o mal continuará crescendo. Lado a lado. Tá? E esse mal continuará crescendo até a segunda vinda de Cristo. Esse é o sentido da parábola do trigo e do joio. Mateus 13, 24, 43. A parábola do joio e do trigo ilustra isso. O reino de Deus cresce, mas a maldade também cresce. O reino de Deus é o trigo. A maldade, a impiedade, a perversidade, a depravação é o trigo. Também cresce, mas vai crescer
até um determinado tempo que Cristo vem e faz a separação. Mas repare que, na proporção, o trigo, que é o povo de Deus, cresce mais do que a maldade, que é o joio. Então repara que, à medida que Jesus, então, ele explica essa parábola, fica muito claro que o bem e o mal, eles crescem junto, mas o bem cresce numa proporção maior. Então, tanto o bem quanto o mal, eles têm permissão para crescerem juntos. Porém, o trigo naturalmente cresce mais que o joio. Até que um dia Jesus vem e separe um do outro. Então, por isso ele nos comissionou o quê? A pregar o evangelho. Porque o seu evangelho é o evangelho da libertação. O seu evangelho é o reino de luz. A sua palavra pregada, ela liberta o homem cativo. A sua palavra, o verdadeiro evangelho, tira o homem do mundo de trevas. Mas você não é ensinado a palavra de Deus. Você então não prega a palavra de Deus. Você pega a besteira que esses homens te ensinam. Você pega esse bando de coisas que não tem menor sentido do ponto de vista, sabe, do caráter de Deus, que você prega, ensina. Por isso que você vai para redes sociais fazer esse bando de besteira que você faz por aí. Falando um bando de coisas idiotas que vocês dizem quase todos os dias nas redes sociais. Entendeu agora? Aí você não prega o evangelho. Quanto mais você retarda a pregação do verdadeiro evangelho, quanto mais você retarda, ide e pregai, ide e ensinai, ide fazer discípulo. A proporção do joio, do crescimento do joio e do trigo acaba diminuindo. O joio nunca vai encontrar, o crescimento do joio nunca vai ultrapassar o crescimento do trigo. Mas a diferença acaba ficando pequena, porque você não prega a verdade. Se a palavra de Deus nos libertar, se a verdade nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você tem que pregar essa palavra que eu estou te mostrando. Esse que é o Evangelho de Cristo, está na Bíblia. Eu não estou aqui inventando. Eu falo e te digo as referências. Mateus 13, 24, 43 é a referência que eu estou falando aqui da palavra do joio e do trigo. Como todas as outras que eu já citei para você. Então, querido, é por isso que Jesus nos comissionou. Mateus 28, 18. E de pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações. É isso que nós precisamos. Agora, longe de entender a grande comissão, esses evangélicos, eles pensam que eles estão fazendo uma grande obra distribuindo sopinha embaixo do viaduto. Eles acham que estão fazendo uma grande obra indo lá para Natal para pegar o evangelho na ponte dos suicidas. Né? Então eles deixam a desgraça acontecer para tentar acabar com a... Você tem que ir na origem, meu irmão. Você tem que invadir o templo de Satanás pregando a palavra de Deus. Não é deixar Satanás aprisionar para depois você tentar libertar. Você tem que entrar na raiz. Tem que invadir a casa do valente, como Jesus já disse. Ele entrou na casa do valente, ele amarrou o valente, ele separou o que era dele. E aí nos disse assim, ide pregar meu evangelho. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aí a igreja de Cristo fica covardada, a igreja de Cristo fica presa, acéfala, a igreja de Cristo fica numa visão míope, a igreja de Cristo vive uma diplopia. Aí Satanás vem e rola. Mas por pouco tempo, a gente sabe disso. A gente sabe disso. Então, aí acaba essa história louca aí. Né? Essa dificuldade de entender o que é o Evangelho de Cristo, de entender o que é papel da igreja, de entender qual é o papel do pastor, cara. Meu irmão, pastor que não ensina a palavra, pastor que não tem capacidade de ensinar o Evangelho, esse cara é um impostor. Ele não é, ele nunca foi um pastor de Deus. Porque Jesus pregava e ensinava. Ele formou discípulos para pregar e ensinar. Aí o cara não conhece a palavra de Deus, o cara não sabe nem como é a Bíblia, o que abrir isso, aquilo. Ele não sabe de nada. E ele diz que ele é pastor, cara. Ele é pastor para recolher dízimo e oferta. E fazer visitinha na sua casa de preferência na hora do almoço. Você nunca parou para perceber isso não, cara? Abra sua mente, cara.
Deixa de ser vaca de presépio. Deixa de ser manada desses urubus. Acorda! Entende? Então, aí o que eles fazem? Eles te confundem. Aí ele manda você esperar o que não é para você esperar. Eles começam a dizer que, olha, a segunda vinda de Cristo que está por vir, ela vai ocorrer em duas fases. Aqui está a diclopia, né, desta ideia de que Cristo vem na sua segunda vinda em dois momentos. Aí eles dizem que a primeira, a segunda vinda de Cristo, eles criam duas fases, né, como se Cristo viesse 3 vezes. Ele já veio a primeira, né, na sua humilhação, e ele agora vem uma única e definitiva vez na sua exaltação, cara, no julgamento final. Mas os caras dizem que não. Aí eles criam mais 2 vezes para Cristo voltar. E você cai nessa história que não está no Evangelho. Em nenhum lugar da Escritura garante, dá base para esses caras afirmarem essa besteira que eles te ensinam. Então aí eles começam a dizer que, olha, não, ele vai vir em 2 fases, em que a primeira fase é o arrebatamento secreto, né? Aí vai arrebatar a igreja secretamente, não é isso? Então nessa ocasião ele desce apenas às proximidades da terra, aí vai ressuscitar os santos adormecidos, os crentes que já morreram, e transformar e glorificar os que ainda estão vivos. Aí ambos os grupos, então, eles são arrebatados secretamente, levados secretamente, súbita e invisivelmente para encontrar Cristo nos ares. E aí esse corpo de crentes, que eles chamam de igreja, então subirá para o céu e vai celebrar com Cristo 7 anos das bodas do Cordeiro. Enquanto isso, aqui na terra, os judeus e os gentios não convertidos permanecerão sofrendo 7 anos de tribulação. Você não encontra respaldo para essa ideia que eles inventaram em lugar nenhum da Bíblia. Não encontra isso em lugar nenhum da Bíblia. Aonde serve para você que ali diz, você lê de novo, lê 2, 3 vezes. Não diz o que eles estão dizendo para você. É mentira deles, a Bíblia está mostrando. Então, cara, aí sim, depois de 7 anos, ao final desse período, 7 anos, aí vem Jesus novamente. Aí ele agora, ele vem, né? Que eles chamam de o retorno, a revelação. E aí ele vem em glória com a sua igreja, né, até a terra para destruir os seus inimigos na batalha do Armagedon. Em primeiro lugar, a batalha do Armagedon não existe. Tá? Não existe batalha do Armagedon. O que foi chamado de batalha de Armagedon está lá em Ezequiel 42, 48. Tá? Não existe. Eles estão falando de uma outra coisa que eles estão trazendo, tentando construir bases que não tem base nenhuma lá do Antigo Testamento para cá, para Apocalipse. Não existe isso. Né? Então, segundo, aí eles querem dizer que aí agora somente é que Cristo então vai estabelecer o seu trono lá em Jerusalém, que em lugar nenhum da Bíblia diz que haverá uma terceira reconstrução do templo de Deus em Jerusalém. Em lugar nenhum da Bíblia, nem Zacarias, nem Daniel, em lugar nenhum fala isso. Não fala, você não vai encontrar. Tá? Então, aí Cristo vai estabelecer o seu reino milenial. Aí agora, ele vai reinar na terra por 1000 anos. Meu amigo, isso também não existe na Bíblia. O reino milenial de Cristo começou desde o 1º século. Desde quando ele ascendeu aos céus. E todo o poder fora dado na terra e no céu. E a partir daí, ele nos comissionou para irmos pregar o evangelho e fazer discípulos. Ali começa o milênio. Nós estamos no meio, ou talvez no final, eu não sei, no milênio. Mas o milênio não vai acontecer, já estamos vivendo a era milenial, hoje. É o que a palavra diz, Apocalipse. No capítulo 20, versículo 5, você vai encontrar. A era milenial é a era que nós vivemos hoje, está lá em Apocalipse dizendo isso.
Então, queridos, é você ler a Bíblia. É você procurar uma igreja que te ensine palavra. É você procurar um pastor que não está preocupado em ficar rico, às suas custas. Mas ele quer te ensinar a palavra de Deus porque Deus te chamou para isso. E ele quer que você vá para o céu junto com ele, com Cristo. Procure uma igreja de verdade, cara. Igreja de verdade, irmão, ela está em todos os lugares desse país. Mas geralmente elas não estão em grandes centros e elas não estão em grandes templos riquíssimos. Não estão. Não estão. Na maioria desses lugares estão os impostores. Você pode ter certeza disso. Não pregam o evangelho. Então, muitos acreditam, obviamente, que esse evento iminente, né? Ele é iminente, ele está iminente porque a sua principal pré-condição, que é o estabelecimento do Estado de Israel, já foi em 48. E que eles agora estão muito próximos de tomar Jerusalém totalmente. Donald Trump estava obrigando todos os países aliados à sua política a transferir a embaixada lá do seu país que estava em Tel Aviv para Jerusalém. A nossa só não foi transferida porque os generais não permitiram. Os nossos generais não permitiram que o nosso governo transferisse a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Cada país que transferir sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém está homologando o direito de Israel sobre toda Jerusalém, que ele não tem. Esse Israel nacional não tem. Nem biblicamente, nem politicamente, segundo as resoluções da ONU. Então ele estava preparando, na verdade, uma grande guerra no Oriente Médio, a fim de expulsar os palestinos da sua terra, que segundo eles agora vamos construir o templo em Jerusalém, então eles querem apressar a volta de Cristo. Isso é um absurdo. E os crentes ficam apoiando, porque os crentes não conhecem. Aí vem uma pandemia. Né? Aí vem uma pandemia, os caras ficam imobilizados, sem ação, não tem como guerrear nesse momento. Aí vem a eleição e o cara perde a reeleição. Nada disso é por acaso, irmão. Nada disso é por acaso. Deus controla todas as coisas. Você precisa entender isso. O verdadeiro evangelho te ensina essas coisas. O verdadeiro evangelho te dá uma cosmovisão, né, perfeita, verdadeira da situação dos homens no mundo. Tá? Então repara então que a Bíblia ela não fala de duas fases na segunda vinda de Cristo. Mas a Bíblia fala de duas vindas de Cristo. A primeira já ocorreu na sua encarnação, humilhação, né? Depois a sua ascensão, onde ele tomou, obviamente, posse do seu reino. E a segunda vinda que a Bíblia fala, né, é na consumação, em que Cristo será exaltado. Então, de acordo com a Bíblia, Cristo aparecerá uma segunda vez. Hebreus 9, 28. Não estou inventando, vai lá, Hebreus 9, 28. Os anjos certamente não mencionam mais duas vindas no futuro, duas vindas que está por vir. Atos 1, versículo 11. A Bíblia nunca fala de uma terceira vinda de Cristo. Tá? Entretanto, essas pessoas, né, elas foram ensinadas que Cristo virá mais uma vez. Tem uns que dizem que ele virá mais, seriam na verdade 4 vezes, mais 3 vezes. Isso não é verdade. Então, essa visão, ela é diplópica, no sentido em que eles afirmam que Cristo retornará 7 anos antes do seu advento final, para secretamente ressuscitar os cristãos mortos e arrebatar os vivos. Isso não é verdade. A Bíblia não ensina isso.
Estranhamente, essa teoria do arrebatamento secreto, ela, cara, é baseada num versículo mais barulhento da Bíblia. É uma incoerência. Eles dizem que o arrebatamento é secreto, silencioso, mas o versículo que eles usam é o mais barulhento de toda a Bíblia. 1 Tessalonicenses 4,16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão. Alarido de voz, trombeta, uma barulheira terrível. Então um evento, como é que um evento desse tão dramático ele pode ser secreto, silencioso? Além disso, os anjos falam de apenas uma vida futura. E que será um evento visível. Atos 1:11. Esse mesmo Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir, todo olho verá. No juízo final. Então o arrebatamento secreto é uma visão diplópica, né? E separa por 1007 anos a ressurreição dos crentes dos incrédulos. Por 1007 anos os crentes estão separados, a sua ressurreição está separada dos incrédulos. Os crentes ressuscitam agora e 1007 anos depois é que os incrédulos vão ressuscitar. Quando a Bíblia não fala isso. Vai ler primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 49 a 52, você vai ver exatamente que isso é loucura que esses caras estão dizendo. Tá? Então o arrebatamento secreto é uma visão diplópica. É uma doença que ensinaram para você e você acredita. A quem interessa? Eu já te disse um percurso, já te dei um caminho, uma trilha para você percorrer, você vai descobrir a quem interessa que você acredite nessa farsa, nessa mentira. Tá? Então, irmãos, essa diplopia, ela na verdade atrapalha a visão bíblica correta. Ela anula a esperança dos crentes. Quando ela anuncia um fim dos tempos tenebroso, caótico, quando na verdade a visão bíblica dos fins dos tempos é de um mundo em paz, de um mundo de harmonia e pujante, cheio da palavra de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Né? Então, no Velho Testamento, nós temos o quê? A promessa de que a glória do Senhor encherá toda a terra. Como é que o fim dos tempos pode ser tão cruel, perverso e sangrento? O próprio profeta Isaías, ele diz, e a glória do Senhor se manifestará em toda a carne. Juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Isaías 40, versículo 5. O Senhor nos diz pela boca dos seus profetas, né, os propósitos de salvação e restauração da terra. Isaías 49, 8. No tempo aceitável te ouvi e no dia da salvação te ajudei. E te guardarei e te darei por aliança do povo para restaurares a terra e dar-lhes heranças as herdades assoladas. Você viu qual é a promessa de Deus? Aí Joel, ele faz a declaração muito clara de que os dias vindouros de bênção, o futuro, né, que até aqui tinha sido dado somente a Israel, seria derramado sobre toda a terra. E há de ser que depois, disse o Senhor através do seu profeta, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel 2,28. Isso se cumpriu, querido. Já se cumpriu. Pedro aplicou o cumprimento dessa profecia no Pentecoste. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, lá no dia de Pentecoste. Atos 2,16. Entende? Isso é Bíblia, cara. Isso é evangelho, isso é ensino. Pastor tem que te ensinar a Bíblia, cara. Ele tem que te ensinar a verdade. Senão ele não é pastor, ele é um impostor. Pastor que não te ensina a Bíblia, pastor que não te ensina a palavra, ele não é pastor, ele é um impostor. Está cheio por aí. Todos os lugares com essas plaquinhas. Igreja, evangelho, não sei o quê. Lá no povo sentado está um impostor. Não está um pastor. Está um impostor. Se essa é a doutrina que ele ensina, se essa é a diplopia que ele ensina, ele não é pastor, ele é um impostor.
E não tem esse negócio de historinha de ameaçar o outro, não. Oh, não fala mal do ungido. Esses caras não sabem nem o que é unção. Não sabem nem o que é ungido de Deus. Não é para ser aplicado a qualquer um e a todo mundo, não, cara. Vai ler a Bíblia, vai entender o significado de unção, o significado de ungir. Para de ficar ameaçando o povo com mentiras, aproveitando a ignorância do povo. E, não fala do ungido do Senhor, não. Meu irmão, manda esse cara ler a Bíblia, para ele aprender o que é unção, o que é ungido do Senhor. Misericórdia. Então, querido, é isso que a gente está vendo aqui. O salmista, ele declara de forma inconfundível a conversão das nações. Salmo 86, 9. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Essa é a promessa. Como é que o mundo vai acabar em catástrofe, cara? Como é que vai ter uma miséria? Isso aqui não vai ter nada disso, meu irmão. A palavra diz o contrário. O mundo vai conseguir viver uma era de paz e prosperidade, porque a palavra de Deus vai tomar conta da terra. Mas é preciso que você aprenda o Evangelho, entenda o Evangelho e pregue o Evangelho. Evangelho não é distribuir sopinha, irmão. Você até dá comida a quem tem fome, mas dar comida a quem tem fome não é função só do Evangelho. Todo ser humano vê o outro com fome e dá o de comer, cara. Mas nem todo ser humano dá a palavra da vida ao outro. Só os que são chamados a pregar a palavra da vida. Você não é chamado para entregar sopinha. Você é chamado para pregar a palavra, a verdade que liberta. Porque você vai lá e dá sopinha ao cara e você vai embora. No dia seguinte você não volta lá e o cara está lá com fome. O cara está com frio, você vai lá e distribui o agasalho para ele. Mas um mês depois tu não volta e ele não está lá. Roubaram o agasalho, ele perdeu, ele continua com frio. Mas quando você leva a palavra de Deus, quando você prega a verdade de Deus, esse cara é liberto e ele sai de lá. E para lá ele não volta, porque agora ele está no reino de Cristo. Essa é a tua função. Para de ser idiota, para de ser palhaço, fica pregando idiotice que esses caras te ensinam. Prega a verdade, aprenda a palavra, seja de fato evangélico, crente no Senhor Jesus. E para de ser mentiroso, farsante, enganador. Tu vai pro inferno também. Entende, cara? Não é difícil entender isso. Não é difícil. Né? Aí o salmista diz assim, olha, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. A primeira parte do salmo, ela se cumpriu, cara. Cristo já está assentado. E ele agora, tudo que ele faz por meio da sua igreja é colocar os seus inimigos por escabelo dos seus pés. Você precisa aprender o Evangelho para pregar a verdade e cumprir, na verdade, essa profecia que é dada à igreja. Então, nós chamamos, de uma certa forma, especial atenção ao fato de que este último verso do Salmo 110, né, a posição à mão direita é a posição de poder e influência que o reino de Cristo exerce nos céus e na terra. Como é que Cristo não reina? Essa a palavra está dizendo. Seu reinado intermediário à mão direita de Deus, cara, é para continuar e vai continuar até que todos os seus inimigos sejam subjugados. Enquanto os seus inimigos não forem subjugados, Cristo não vem. Meu amigo, não é porque tem um terremoto, não é porque tem uma guerra aqui ou acolá. Cristo não vem por causa de terremoto, Cristo não vem por causa de guerra. Cristo vem quando todos os seus inimigos estiverem postos sobre os seus pés. E Paulo fala lá em 1 Coríntios, que o seu último inimigo é a morte. Vai ler Bíblia. Vai ler Bíblia, cara. Para de ficar vendo novelinha sobre Apocalipse, cara. Pelo amor de Deus. Então, não há lugar para dúvida nesses anúncios dos salmos. Né? Primeiro, porque o Espírito Santo, né, é que, na verdade, comanda todo o processo. Ele tem testificado que a igreja visível de Deus, ela está destinada a abranger
todas as nações que Deus criou em toda a face da terra. E o tempo ele está chegando quando essas nações reconhecerão o Senhor como seu único Salvador, governador e Rei. Por isso ele nos comissionou ir de pregar o Evangelho, fazer discípulos em meu nome. Você não prega o Evangelho, você conta historinha, você vai distribuir sopinha, que alimenta o cara por uma noite, e o resto das 360 noites, do que ele come? Tu tá lá todo dia levando comida para ele? Aí tu vai uma vez e se sente um baita do altruísta, né? Como é bom, como Jesus é bom, eu tô fazendo bondade. Meu irmão, leva a palavra que liberta, cara. Leva o alimento sólido que liberta o homem. Isso você não tem, isso você não sabe. Porque esse não se compra com dinheiro. Por isso você não tem, por isso você não sabe. Então, a própria interpretação de Daniel, lá do sono do rei Nabucodonosor, ensina essa grande verdade. O rei viu uma grande estátua, com várias partes de ouro, prata, ferro e bronze, e barro, né? E ali, então, ele vê uma pedra cortada sem auxílio de mão, que é Cristo, a qual feriu a estátua, de forma que o ouro, a prata e o bronze, o ferro e o barro se fizeram como pragana de eles. Ó, evaporou bem a terra. Então esses vários elementos representam os grandes impérios mundiais do passado, como o Império Medo-Persa, o Babilônico, não é isso? O grego e o romano, o último império. Então eles são completamente destruídos pela pedra sem auxílio de mão, que é Cristo. Como já destruiu todos eles, cara. Então, figurativamente, né, essa pedra cortada por mão, ela se transformará numa grande montanha e encherá toda a terra. Aleluia! Isso é Bíblia, isso é Evangelho. Daniel 2,44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará, consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Cara, isso é um entendimento que Daniel nos dá, cara. Aí o cara fica de Daniel e começa a inventar 7 dispensações. Cara, isso é história para maluco, cara. Você não é maluco, você é filho de Deus. Deus te chamou porque Deus te ama. Então aprenda a palavra de Deus, cara. Então, a interpretação do sonho é exatamente essa, que as 4 partes da estátua, ela representa esses 4 reinos. Como eu já te disse, o Babilônico, o Medo-Persa, o Império Macedônico, de Alexandre, e o Império Romano. Então, à luz do Novo Testamento, o que nós observamos? Que o reino final, representado pela pedra cortada sem auxílio de mão, é o único reino que Cristo instalou. E a palavra diz que ele é eterno. Então, certamente, ele foi instalado quando o Império Romano ainda existia. A igreja é uma instituição não de homem, mas de divina origem, e, portanto, descrita como pedra cortada sem auxílio de mão. Ela foi destinada a subsistir e quebrar em pedaços todos os reinos anticristãos. E convertê-los e transformá-los, então, figurativamente, tornando-se uma grande montanha. Essa montanha ela vai encher toda a terra, tão proeminente, que será em cada fase da vida humana, na visão que Daniel assim nos mostrou, lá no capítulo 7, a besta ela fará guerra contra os santos, já fez, a besta é o Império Romano, fez no primeiro século, mas não prevaleceu. Então, chegou o tempo que os santos possuirão o reino. Então, nós já possuímos o reino. Estamos no reino de Deus desde o primeiro século. 96% dos crentes brasileiros acham, por a visão de essa diclopia, eles ainda esperam que esse reino ainda venha. Cristo não reina hoje. Isso é loucura, irmãos. Isso é loucura. É como um cara que não foi para a escola secular aprender. A EOU não foi alfabetizado. Ele não sabe ler, não sabe escrever. Esse é o crente analfabeto, que não conhece nada de Bíblia, ele não sabe nada de Bíblia. Todo mundo engana ele. E ele continua sendo enganado. Então, nós precisamos acordar.
No Novo Testamento nós encontramos o mesmo e claro ensino que o Antigo Testamento fala a respeito do reino de Deus. Tá? Então, o Novo Testamento ele coloca uma forte ênfase no fato de que o mundo é objeto da redenção de Cristo e será restaurado por Cristo o tempo todo. Por isso o apóstolo João diz: eis o Cordeiro que tira pecado do mundo. Não? Ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Olha, cara, a Bíblia é muito clara, mas você não percebe, porque te enganaram. Lobotomizaram a sua mente, cara. Te ensinando em verdade mentiras, e você está preso, amarrado na mão desses caras satânicos que dizem pastores de Deus. Então, meu amigo, abre os olhos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 29. Nós mesmo o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Não é de todas as pessoas do mundo, mas do mundo, da ordem que Deus criou, ele vai restaurar. Eu sou a luz do mundo, ele fala. Então, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, 2 Coríntios 19. Você entende agora o significado dessas coisas? Então, a grande prosperidade material do qual a Bíblia fala, como acompanhando a era milenar, em grande parte, né, o resultado da elevada vida moral e espiritual, né, do tempo que virá e que está acontecendo, desenrolando pela pregação do Evangelho. Nós vemos em várias profecias, bênçãos temporais, elas são expressamente descritas como seguindo a série de bênçãos do novo concerto. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Disse Jesus. A piedade para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa da vida presente, bem como a que há de vir. 1 Timóteo 4,8. O deserto e a terra sedenta se regozijarão, e o ermo exultará e florescerá. Isaías 35, primeiro versículo. Então, irmão, nós cremos que um tempo ele está chegando, pela palavra de Deus, quando as pessoas do mundo em geral, elas serão cristãs. Mas nós não cremos, na verdade, que o reino neste mundo, até mesmo na sua plenitude e poder milenar, será um estado perfeito, sem pecado, como o Éden. Tá? Mas nós cremos que uma das pessoas se tornará um cristão, não na sua totalidade, numa grande proporção. Então veja que nós assim estabeleceremos, né, um reino que está estabelecido, que cresce como um grão de mostarda e que vai sobrepondo o joio a cada etapa que a palavra de Deus é pregada e vivenciada. Mas quem promete é Deus. O milênio, esses caras dizem que ainda virá, quando Cristo ainda vai instalar o seu reino, isso é loucura. Esse milênio está aí desde o primeiro século. Ele é, na realidade, simplesmente o completo desenvolvimento do reino da graça. Esse reino ele começa muito pequeno, como eu já falei, mas ele cresce e finalmente domina toda a terra. Tá? Não são necessárias aquelas novas armas bélicas, gafanhotos que viram Harrier, esses helicópteros possantes, esses navios, nada disso não, cara. Bombas, foguetes, não precisa de nada disso. A igreja é agora tudo o que ela necessita ser. Não tem que mudar a igreja. A igreja de Cristo, ela está presente na terra e ela é dessa forma. É só você entender e receber o evangelho da graça. Abrir o seu coração e entender a verdade de Deus, a verdade bíblica. Porque é essa igreja que hoje ela é completa em sua viva e sempre presente cabeça, que é Cristo. Tem todo o poder no céu e na terra ao seu comando. Então, esse mundo milenial, o qual ao final dele Cristo vem, ele será como Atos 9:31. A
Ali nós lemos que o sanguinário perseguidor Saulo de Tarso, ele foi transformado em um generoso cristão. Por que essas víboras de hoje não poderão, num determinado momento, também serem convertidas? As igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz. E eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. É o relato de Atos dos Apóstolos com a conversão de Saulo a Paulo. Então, até esse tal descanso, suas bênçãos consequentes, serão, então, uma das principais características do fim do milênio. Até o presente tempo, nós temos tido tal descanso, é somente dentro de limitados círculos, ainda muito pequenos, né, do reino de Cristo. Mas durante o milênio, aproximando-se aqui já do seu final, tal estado ele vai existir numa proporção muito maior. E a igreja, né, ela predominará sobre o mundo. A igreja de Cristo predominará sobre o mundo. Aí não haverá nenhuma diferença, em princípio, entre o ensino, né, e a pregação do Evangelho agora com o que vai estar no final. É a mesma palavra de Deus, que vem sendo pregada desde o primeiro século. Embora alguns deturpem, embora alguns acrescentem, embora alguém tira e tal, mas sempre haverá os chamados de Deus para manter viva essa esperança por meio da pregação do verdadeiro Evangelho. Você é um que Deus está chamando, você só precisa crer nisso. Né? Então o milênio ele não significa um estado totalmente novo, diferente de coisas nessa terra, mas sim a eliminação da grande maioria das más influências que ainda são presentes em todo o mundo. Né? Mas vamos ter um crescimento, um enlevo do tom moral, espiritual na vida das pessoas pela pregação da verdade. É isso que Cristo nos chama. Então, meu amigo, é disso. Não haverá absolutamente lá no final nada diferente do que os que pregam a verdade e o evangelho verdadeiro hoje. Tá? Os reinos do mundo virão a ser nossos, segundo a palavra do Senhor. O reino do mundo, né, eles vão se tornar nossos, assim como do Senhor. Ele reinará para todos sempre. Então, cara, sobre o fundamento das Escrituras, nós somos autorizados a olhar adiante para um período relativamente dourado comparado com o que gozamos agora. É isso que nos dá esperança, é isso que nos mantém vivo, perseverante na palavra da verdade, enfrentando essas loucuras desses caras que ficam pregando essas mentiras por aí. Então, hoje nós estamos vivendo no meio de um período que é relativamente melhor, né? Com relação a muitos tempos atrás, mas ainda assim não é o estado pelo qual nós chegaremos ao final do milênio. Né? Então, meu irmão, de acordo com o Testamento, esse tempo no qual vivemos é precisamente o tempo no qual o nosso Senhor ele está conquistando o mundo para si mesmo. Como um grão de mostarda, lentamente, às vezes até imperceptível pela mente do homem. Tá? Mas a finalização dessa conquista, assim como a finalização da obra redentora, né, ela marca também o retorno de Cristo. Ou seja, é no final do milênio, com o crescimento do reino, com a conquista do reino de Cristo sobre toda a impiedade, então é que Cristo vem. Né? E aí, meu amigo, é dessa forma que então chegaremos ao fim do milênio. Então eu quero dizer para você, cara, que de acordo com esse tempo que vivemos hoje, né, ele marca exatamente aquilo que a igreja de Cristo precisa entender, ela precisa ir, ela precisa pegar o evangelho, ela precisa entender, compreender, aprender, fazer discípulos verdadeiros pela palavra. Tá? Então essa diclopia evangélica que deixa os crentes míopes, que os crentes não conseguem enxergar o verdadeiro evangélico, né? Ela tem cura, irmão. Se a diplopia oftalmológica tem cura, essa diclopia bíblica, ela também tem cura. Né?
Ela pode ser curada também. Basta que você volte ao Evangelho de verdade. Basta que você compreenda e entenda o Evangelho de Cristo. Basta que você olhe para Cristo, para a Bíblia, como uma única visão, a correta, que é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Não tem como separar. Não tem como dizer que o Velho Testamento são as promessas para o povo de Israel e o Novo Testamento para a igreja. Não tem, existe essa separação. A Bíblia é uma só, as promessas é uma só. Para o povo de Deus, para o Israel de Deus, o Israel espiritual, não o Israel nação. Então, meu irmão, tudo que nós precisamos para fugir dessa diplopia é fecharmos os olhos para esse falso evangelho e abrirmos a nossa mente para o evangelho verdadeiro, o evangelho de Deus, para a palavra correta de Deus. Amém? Era isso que nós tínhamos hoje, a diplopia da segunda vinda de Cristo a quem interessa. Essa diplopia. Agora você sabe a quem interessa. Está na hora de você acordar, está na hora de você abrir os seus olhos. Tome coragem. Tome uma decisão. Eu vou procurar uma igreja verdadeiramente evangélica. Eu vou procurar uma igreja que ensina a palavra de Deus. Porque eu sou de Deus, eu faço parte do reino de Deus e eu vou estar juntamente com todos os meus irmãos dentro do meu tempo, dentro da minha era, prosperando o reino de Cristo na terra. Amém? Deus os abençoe. Amanhã nós temos um culto, você é nosso convidado. E na próxima quarta-feira estamos juntos novamente aqui, trazendo a palavra de Deus para a sua compreensão e o seu crescimento espiritual. Então vamos orar. Querido Deus, nós queremos te agradecer por esse momento, por essa oportunidade. Nesse momento, Pai, eu clamo que o Senhor assim visite a mente dos nossos irmãos que nos acompanharam ao longo dessa ministração. E que o seu Santo Espírito venha convencê-los da sua verdade. Que eles venham ser despertados para uma nova vida, para uma vida verdadeira em Cristo Jesus. Que eles sejam assim curados desta ciclopia, Senhor. Dessa visão distópica, Pai. E eles possam entender verdadeiramente que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor vive, que o Senhor reina para todo sempre. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.